Você já parou para pensar no que seria viver sem ser constantemente arrastado pelas suas emoções? E se, em vez de reagir com medo, raiva ou ansiedade a tudo o que acontece ao seu redor, você conseguisse encontrar paz e clareza, não importa a situação? Isso foi exatamente o que me questionou quando decidi aceitar um desafio de 30 dias, aplicando o estoicismo, uma filosofia antiga, mas incrivelmente atual, na minha vida. Durante esse período, eu me propus a viver de acordo com os princípios dos grandes filósofos estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, e colocar em prática as suas lições diárias. Será que, diante das adversidades do dia a dia, eu conseguiria manter a calma e a serenidade? Ou será que a vida moderna, com toda a sua correria e caos, me impediria de viver com mais equilíbrio e foco? Hoje eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu nesses 30 dias de experimentação, como o estoicismo transformou a minha maneira de reagir aos desafios e, principalmente, como ele pode te ajudar a encontrar uma vida mais equilibrada e consciente, sem perder a sua paz interior. Se você está curioso para saber o que eu aprendi e como isso pode impactar sua vida também, fica comigo até o final deste vídeo. Esse início tem um tom pessoal e reflexivo, preparando os espectadores para a jornada que você vivenciou e instigando a curiosidade deles sobre como o estoicismo pode ser aplicado no dia a dia, tornando o conteúdo mais acessível e interessante. Já imaginou o que seria viver de maneira firme, encarando cada obstáculo com calma, sem se deixar levar pelas emoções e sem ser dominado pelo medo? O que seria encontrar a paz interior, independentemente do caos ao seu redor? Essas foram as questões que surgiram na minha mente quando decidi aceitar um desafio transformador. Aplicar os princípios do estoicismo em minha vida durante 30 dias consecutivos. O objetivo era simples, mas profundamente desafiador: provar na prática a eficácia dessa filosofia antiga no cotidiano moderno. Este roteiro é um relato da minha experiência, uma jornada de autodescoberta e aprendizado. Quero compartilhar com você como essa prática impactou minha forma de ver o mundo e de me relacionar com minhas emoções, meus desafios e minhas próprias limitações. Capítulo 1. O desafio inicial. O conceito de estoicismo, originário da Grécia Antiga, é uma filosofia de vida que ensina a cultivar a virtude e a sabedoria diante das adversidades. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio dedicaram suas vidas a entender como a mente humana pode ser treinada para reagir com serenidade e sabedoria frente aos desafios da vida. Decidir seguir os ensinamentos do estoicismo por 30 dias não foi uma escolha leve. Eu estava ciente de que a filosofia estoica exige disciplina, autocontrole e, acima de tudo, a disposição de aceitar o que não se pode mudar. O primeiro passo foi ler sobre os princípios fundamentais do estoicismo, a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. A aceitação da impermanência das coisas e a busca pela virtude como o maior bem. O que mais me chamou a atenção foi a ênfase no controle das emoções. No mundo em que vivemos, é fácil se deixar dominar por sentimentos como raiva, frustração, medo e tristeza. Mas os estoicos acreditavam que, em vez de sermos dominados pelas emoções, deveríamos aprender a observá-las sem reagir de maneira impulsiva. Essa ideia me desafiou de imediato. Como eu conseguiria enfrentar os imprevistos do dia a dia com serenidade e calma? Como poderia manter o foco em minha paz interior quando a vida ao meu redor parecia sempre estar em constante mudança e turbulência? Capítulo 2. Os primeiros desafios. Os primeiros dias do desafio foram, sem dúvida, os mais difíceis. Eu logo percebi que,
Apesar de meus esforços, o mundo não parava de girar. Durante os primeiros dias, muitas situações cotidianas testaram minha paciência e controle emocional. Um exemplo claro ocorreu no terceiro dia do desafio. Eu estava no trabalho e, por alguma razão, meu computador travou exatamente no momento em que eu estava prestes a enviar um relatório importante. A frustração tomou conta de mim instantaneamente. Eu senti a pressão aumentar, o suor na testa e uma vontade imensa de gritar e culpar a tecnologia. Mas então, lembrei-me dos ensinamentos de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Em vez de me deixar levar pela raiva, parei por um momento e respirei profundamente. Pensei, o que eu posso controlar aqui? O computador travou, isso está fora do meu controle. O que posso fazer é manter a calma e resolver o problema da melhor maneira possível. Isso me ajudou a recobrar a compostura e a agir de forma mais racional, sem me deixar consumir pela frustração. A verdade é que a filosofia estoica não nos ensina a ser imunes às emoções, mas sim a lidar elas de maneira consciente e equilibrada. E isso foi algo que comecei a perceber logo nos primeiros dias. Capítulo 3. A aceitação das limitações. Um dos maiores ensinamentos que eu pude aprender durante essa jornada foi a importância de aceitar nossas limitações e os imprevistos da vida. O estoicismo nos ensina que muitas coisas estão além do nosso controle, e lutar contra isso é uma perda de energia e de tempo. Durante a segunda semana, uma situação particular me desafiou. Recebi uma notícia difícil. Um familiar próximo estava com problemas de saúde e precisaria de cuidados urgentes. Naturalmente, fiquei preocupado e angustiado. No entanto, a prática do estoicismo me fez refletir sobre o que realmente estava sob meu controle. Eu não poderia controlar a saúde do meu familiar, mas poderia oferecer meu apoio, manter a calma e estar presente quando fosse necessário. Os estoicos acreditam que a verdadeira liberdade vem da capacidade de aceitar o que não podemos mudar e focar no que podemos controlar. Ao adotar essa postura, percebi que a angústia e a preocupação excessiva não ajudavam em nada. Ao contrário, ela apenas me afastava da ação racional e serena que a situação exigia. Capítulo 4. A virtude como objetivo. Ao longo do desafio, uma ideia central dos estoicos foi se tornando cada vez mais clara para mim. O verdadeiro bem é a virtude, não as circunstâncias externas. O que realmente define nossa felicidade não são os bens materiais, as conquistas ou a aprovação dos outros, mas sim a nossa capacidade de agir de acordo com os princípios da sabedoria, coragem, justiça e temperança. Em um dos dias, durante uma discussão com um amigo, percebi o quanto eu estava ansioso para vencer a conversa, para impor minhas ideias e mostrar que eu estava certo. Mas, ao refletir sobre o conceito de justiça e temperança, percebi que o mais importante não era ser vencedor na discussão, mas agir com respeito e com a busca pela verdade, sem egoísmo ou necessidade de provar algo. Esse momento foi revelador, pois me fez entender que muitas vezes nossa busca por reconhecimento e aprovação externa nos afasta da verdadeira paz. A prática da virtude traz uma sensação de integridade que, por si só, já é gratificante. Eu não precisava ser validado pelos outros para sentir que estava no caminho certo. Capítulo 5. A superação da ansiedade. Ao longo dos 30 dias, notei uma diminuição significativa na minha ansiedade. O estoicismo ensina que a ansiedade vem de nossa resistência ao que é inevitável. Quando nos preocupamos com o futuro, nos afastamos do momento presente e muitas vezes criamos um sofrimento desnecessário. Um exemplo claro disso ocorreu em um fim de semana, quando eu estava especialmente ansioso sobre um projeto no qual estava trabalhando.
O medo de não ser capaz de entregar o que havia prometido me dominava. No entanto, ao lembrar das lições de Marco Aurélio, que ensinava a viver o presente e focar no que podemos fazer agora, percebi que minha ansiedade só estava me afastando da ação. Decidi então tomar pequenas atitudes no presente, sem me preocupar excessivamente com o futuro. Foi liberador perceber que quando focamos no presente e aceitamos o que é incerto, a ansiedade diminui. O futuro continua sendo imprevisível, mas nossas ações no agora têm poder de nos levar aonde queremos chegar. Capítulo 6. A gratidão e a reflexão. Nos últimos dias do desafio, comecei a perceber que o estoicismo também me ensinou a ser mais grato. A gratidão foi uma consequência natural da prática de aceitação e de viver de acordo com os princípios da filosofia estoica. Ao aprender a focar no que estava sob meu controle e a aceitar o que não estava, comecei a perceber a abundância que existe em minha vida. O simples ato de respirar, a oportunidade de aprender, o conforto de um lar, a companhia de amigos e familiares, todas essas coisas começaram a ter um valor muito maior. A gratidão não era algo forçado, mas uma sensação genuína de apreciação por tudo o que é bom e valioso, mesmo nos momentos de dificuldade. Conclusão: os 30 dias e o legado do estoicismo. Ao final dos 30 dias de prática estoica, percebi que essa filosofia não é apenas uma teoria abstrata, mas uma prática diária que transforma a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. O que começou como um desafio para testar os princípios do estoicismo tornou-se uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Enfrentar as dificuldades com serenidade, aceitar as limitações e focar na virtude tornou-se um caminho que trouxe mais paz e clareza para minha vida. O estoicismo me ensinou que, embora não possamos controlar os acontecimentos ao nosso redor, temos o poder de controlar nossas reações e nossa atitude diante deles. Aprendi que a verdadeira paz vem de dentro e que a prática constante da sabedoria e da virtude nos ajuda a enfrentar a vida com mais equilíbrio, graça e resistência. Ao refletir sobre esses 30 dias, sinto que, de certa forma, cada dia foi um pequeno passo em direção a uma vida mais tranquila e centrada. E, mais importante, aprendi que, diante das adversidades, é possível manter a calma, confiar em nossa capacidade de agir com sabedoria e, assim, encontrar a paz, não importa o que aconteça ao nosso redor. Esse é o resumo de como o estoicismo impactou a minha vida durante 30 dias. Claro que essa jornada não terminou aqui. A prática do estoicismo é uma busca contínua. Mas o que ficou claro é que a filosofia pode, de fato, transformar a forma como nos relacionamos com as dificuldades da vida e como encontramos paz, não nos externos, mas em nós mesmos. Capítulo 7. O estoicismo no mundo contemporâneo. À medida que os 30 dias de desafio chegavam ao fim, comecei a refletir sobre o impacto do estoicismo na sociedade moderna. O mundo de hoje é muito diferente do de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, mas os princípios dessa filosofia continuam sendo extremamente relevantes. Vivemos em uma era de imediatismo, de excesso de informação e de constantes distrações. É fácil se perder na busca por reconhecimento, em consumir mais e na ansiedade por resultados rápidos. Nesse cenário, o estoicismo oferece um antídoto poderoso. Podemos sim aprender a viver com essas emoções sem que elas nos dominem. Durante a jornada, eu não apenas aprendi a reagir com mais serenidade aos desafios pessoais, mas também comecei a observar o impacto que a filosofia teria sobre o meu comportamento no mundo exterior. Como reagir aos problemas globais, como a crise climática ou as desigualdades sociais. Como lidar com as dificuldades financeiras e as inseguranças relacionadas à carreira.
O estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle, e muito disso é como escolhemos responder ao mundo. Por exemplo, ao assistir a noticiários sobre questões políticas e sociais, percebi que muitas vezes me sentia impotente e frustrado com o estado do mundo. No entanto, os princípios estoicos de aceitação e controle me ajudaram a reconfigurar essa percepção. O que eu poderia fazer para contribuir de maneira positiva? A resposta estava em focar no que posso mudar em minha vida e nas interações com as pessoas ao meu redor, promovendo os valores da virtude e da justiça, sem me perder na ansiedade sobre o que está além do meu alcance. O estoicismo me lembrou que, apesar de vivermos em um mundo cheio de incertezas, a verdadeira paz não está em tentar controlar o incontrolável, mas em agir de maneira justa e virtuosa dentro dos limites do que podemos fazer. Essa reflexão tornou-se ainda mais crucial quando percebi que muitas vezes nos preocupamos mais com a opinião dos outros e com o futuro do que com a nossa própria conduta no presente. Capítulo 8. O estoicismo como forma de libertação. Uma das maiores lições que o estoicismo me proporcionou foi o conceito de liberdade. Não no sentido externo de poder fazer tudo o que quisermos, mas no sentido interno de liberdade emocional e mental. Quando aprendemos a não ser escravos das nossas emoções e desejos, começamos a experimentar uma liberdade profunda. A ideia de que somos livres para escolher nossas reações diante dos acontecimentos da vida foi libertadora. Antes do desafio, eu muitas vezes me sentia preso às minhas emoções, aos meus medos e aos meus desejos. Sentia como se esses aspectos tivessem controle sobre mim, influenciando minhas decisões e minha paz de espírito. Porém, ao aplicar os princípios estoicos, percebi que a verdadeira liberdade vem da capacidade de observar essas emoções sem se deixar controlar por elas. Por exemplo, em situações de estresse ou desespero, em vez de me perder no caos emocional, comecei a me distanciar e a perguntar a mim mesmo: o que posso fazer agora? Como posso agir com sabedoria diante disso? Foi libertador perceber que não precisamos ser escravos do medo, da raiva ou da ansiedade. Fazermos isso, descobrimos que nossa verdadeira força reside em nossa capacidade de escolher nossas respostas diante das adversidades. Capítulo 9. O legado do estoicismo na vida diária. Embora o desafio de 30 dias tenha chegado ao fim, o impacto do estoicismo na minha vida se estendeu muito além desse período. A filosofia estoica não é algo que se aprende de uma vez, mas algo que se cultiva ao longo do tempo, um estado de espírito que exige prática constante. Durante esses 30 dias, desenvolvi hábitos diários para me manter alinhado com os princípios do estoicismo, e isso se reflete em minha vida até hoje. Primeiro, passei a começar o meu dia com uma reflexão breve sobre o que está sob meu controle e o que não está. Isso me ajuda a orientar as minhas ações e a manter a calma quando algo fora do meu controle acontece. Em seguida, dedico alguns minutos a pensar sobre a virtude do dia, o que eu posso fazer para agir de forma mais justa, corajosa ou temperante. Esse simples exercício me ajuda a manter meu foco no que realmente importa e a evitar os desvios que surgem ao longo do dia. Outro hábito que incorporei foi a prática da meditação, mais especificamente uma forma de reflexão estoica chamada Premeditatio Malorum, que envolve antecipar os possíveis desafios e dificuldades que podem surgir. Ao visualizar as dificuldades antes de enfrentá-las, consigo me preparar mentalmente para lidar com elas de maneira mais serena. Isso me ajuda a não ser surpreendido pelas adversidades e a manter a calma quando elas surgem. Também passei a aplicar o princípio da gratidão com mais frequência.
Como mencionei anteriormente, o estoicismo me ajudou a valorizar o que tenho no presente, a focar no que é positivo e a reconhecer que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos e no que fazemos. Mesmo em momentos de dificuldade, encontrar razões para ser grato tem sido uma prática diária que transformou minha perspectiva de vida. Capítulo 10. Reflexões finais. O estoicismo como estilo de vida. Ao olhar para trás, esses 30 dias foram mais do que uma experiência isolada. Eles me mostraram que o estoicismo não é uma filosofia que se aplica apenas em tempos de crise, mas uma maneira de viver de forma mais plena, consciente e tranquila. O verdadeiro estoicismo não é sobre suprimir as emoções ou se tornar uma pessoa fria e distante, mas sobre entender nossas emoções, aceitá-las sem nos deixar dominar por elas e, acima de tudo, agir com virtude em todas as circunstâncias. Na prática, o estoicismo se mostrou uma ferramenta poderosa para lidar com as adversidades da vida moderna. A capacidade de manter a calma diante do caos, de refletir sobre nossas reações antes de agir e de focar em nossa própria conduta e caráter, ao invés de nos perdermos nas distrações externas, trouxe uma paz que eu não imaginava possível. E talvez o mais importante, o estoicismo me ensinou que, em última instância, a verdadeira felicidade não vem do que conseguimos alcançar, mas do modo como escolhemos viver. Esses 30 dias foram apenas o começo de uma jornada contínua de autodescoberta e de prática filosófica. O estoicismo se tornou uma lente através da qual vejo o mundo e uma bússola para minhas ações. E, ao aplicar seus princípios, estou mais preparado para enfrentar os desafios futuros com mais serenidade, mais foco e mais confiança. O legado do estoicismo em minha vida será, sem dúvida, um guia duradouro, ajudando-me a manter a paz e a clareza mental, independentemente do que aconteça ao meu redor. Em última análise, a maior lição que aprendi é que, se pudermos cultivar um espírito estoico, podemos viver com mais equilíbrio e sabedoria, aproveitando ao máximo o que é bom, aprendendo com as dificuldades e, acima de tudo, encontrando paz interior, não importa o que o futuro nos reserve. Esse é o fim da minha jornada de 30 dias com o estoicismo, mas na prática é apenas o começo de uma filosofia de vida que continuo a adotar. Ela não apenas me ajudou a enfrentar desafios imediatos, mas me deu as ferramentas para viver de forma mais plena, consciente e verdadeira. Se você se sentir inspirado a aplicar o estoicismo em sua própria vida, lembre-se, o caminho não é fácil, mas é profundamente transformador. Bom, pessoal, esses 30 dias de prática do estoicismo me ensinaram muitas lições valiosas. E se tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que essa filosofia não é apenas para momentos de crise ou dificuldades. Ela pode, na verdade, ser um guia para viver de maneira mais tranquila e equilibrada no nosso dia a dia. Claro, aplicar os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio não é algo que acontece da noite para o dia. O estoicismo exige prática, paciência e, acima de tudo, a vontade de crescer. Mas a recompensa é grande. Eu não sou perfeito. E, claro, ainda tenho muito a aprender. Mas a sensação de paz que a filosofia estoica pode trazer é, de verdade, algo transformador. E se você, como eu, está em busca de uma maneira mais serena e controlada de lidar com os desafios da vida, eu te convido a dar o primeiro passo. Talvez, ao longo dos próximos dias, você possa aplicar alguns desses princípios na sua rotina e ver o impacto que eles têm. Eu tenho certeza de que, como eu, você também vai perceber mudanças positivas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdo como esse.
E se você já teve alguma experiência com o estoicismo ou qualquer outra filosofia que te ajudou a lidar melhor com as emoções, compartilha nos comentários. Eu adoraria saber a sua opinião.